Fala galera, Vinícius na área e o Planeta Sigma, seu canal de atualidades no nosso primeiro vídeo de 2025. Desde já quero desejar para todos vocês um feliz 2025, um próspero ano novo. E galera, vocês devem estar acompanhando a situação política do nosso país, né? Creio que muitos aí não ficam alienados nesse processo e estão sempre correndo atrás de informações. E a gente pegou aí a questão do Pix, né? A questão do monitoramento do Pix, a questão do monitoramento de quem ganha aí, de quem faz transações até R$ 5.000. Isso deu o que falar na internet, deu o que falar no nosso país nas últimas semanas. E eu fiquei pensando, né? Quais seriam as estratégias de um governo para tirar a sua liberdade? Porque a gente tem várias frentes que um governo realiza para tirar sua liberdade. Então, o tema de hoje é restrição de liberdade, seja sua liberdade individual, ou quais são as estratégias que um governo realiza para tirar a liberdade da sua população, né? Tirar a liberdade de um país com o objetivo do quê? De obter controle. Então a restrição da liberdade, ela vai partir de um governo por várias linhas, por várias maneiras, tá? E essas estratégias, elas são geralmente vinculadas com o objetivo de fortalecer o poder central. E quando você fortalece o poder central, você vai reduzir a participação cívica, a participação da população. E aí você vai o quê? Manipular as chamadas instituições democráticas. Então a gente vai fazer uma relação do que um governo faz, que não é só a questão da censura. Muito se fala sobre a censura, mas o governo ele vai atuar em várias frentes para tirar, para podar a sua liberdade, ao ponto que você vai chegar no momento que você não vai nem se ligar que você está aí sofrendo censura. Então, a primeira estratégia do governo é o controle da informação, né, com a censura. Por exemplo, restrições ao acesso à disseminação de informações na mídia, internet, espaço público, né? Não é à toa que se fala há muito tempo lá da tal da regulação das redes sociais. Então, isso inclui proibição de veículos de comunicação, seja ele independente ou crítico. Questão da propaganda. O uso da comunicação do governo através da propaganda seria sempre criar uma narrativa favorável ao regime, de que está tudo bem, de que está tudo sob controle, de qualquer outra informação que não tenha sido realizada pelo governo é uma notícia falsa, né? Então, geralmente, o governo também ele tem essa ideia de manipular dados, até dados socioeconômicos, né? Para justificar o quê? Suas ações. Então eles mexem no cálculo socioeconômico para reduzir a pobreza, para dizer que o governo está promovendo melhorias como na questão sanitária, como na questão econômica, como na questão de ter tirado aí vários milhões da pobreza. Então você manipula dados, né? Você nivela, você faz um nivelamento na miséria para baixo, aí você tem aí a manipulação da informação, né? Outra questão também é a chamada desinformação, que seria uma disseminação deliberada de informações falsas ou enganosas para confundir a população e aí enfraquecer a confiança nas fontes de informação. A gente sabe, galera, que governos compram mídias, né? Governos compram mídias, compram o silêncio dos artistas. Então, se você é uma pessoa de bom senso, você sabe muito bem o que anda acontecendo no nosso país, independente do seu viés ideológico. Mas aqui a verdade precisa ser dita, né? A análise, a reflexão, ela precisa ser aí realizada. Outra questão também é a chamada erosão do Estado de Direito. Por exemplo, um judiciário subordinado, manipulação do sistema judicial, aí sempre garantindo decisões favoráveis ao governo, né? Eliminando a independência dos juízes, que coisa, né? Nós temos aí um tal de S aí, né? Que você já sabe o que eu tô falando. S e termina com F no final, né? Alterações legais, a chamada aprovação de leis que restringem os direitos civis, como, por exemplo, liberdade de expressão, né? Reunião, associação sobre sempre aquela justificativa
que isso é uma ameaça à segurança nacional, ou um combate à ameaça externa, né? Sempre podando qualquer tipo de manifestação voltada à liberdade ou à questão mais democrática de fato, tá? Por exemplo, abuso dos estados de emergência. Então, por exemplo, governos que declaram estados de emergência para sempre justificar aquela medida excepcional que vai violar direitos e liberdades fundamentais, como uma lei marcial, por exemplo, né? Isso também acontece muito em outros países, ainda mais países que têm aí um regime, que têm regimes ditatoriais mais severos, né? Ou passam por algum tipo de conflito. Outra questão é a chamada repressão e vigilância, né? Então a gente tem aí o uso do sistema penal para perseguir opositores políticos, jornalistas, ativistas, organizações da sociedade civil. A gente pode pegar o exemplo aí do Monark, né? Exemplos aí do Bolsonaro, que não pode aí agora ir para a posse do Trump. Então é sempre a oposição, ela acaba sendo aí perseguida e eliminada. A gente tem isso na Venezuela, a gente tem eliminação da oposição na Venezuela. A última eleição da Venezuela foi muito conturbada. Então a gente tem aí essa questão da repressão da vigilância para o governo obter controles, tá? Outra coisa é a chamada vigilância em massa, que seria aquele monitoramento extensivo da população por meio de tecnologia avançada, como câmeras de segurança, interceptação de comunidades, coleta de dados, análise de rede social, vigilância das redes sociais e postagens, né? A gente também tem a chamada violência estatal, que seria o emprego das forças de segurança para reprimir protestos, como por exemplo a Guarda Revolucionária Bolivariana do Maduro, né? Que seria para uma guarda que serve para dispersar manifestações, intimidar dissidentes, né? Então a gente vai ter essas frentes que o governo vai realizar para se perpetuar no poder e para centralizar ainda mais o seu poder, certo? Bom, e aí, pessoal, uma coisa que não se fala muito, né, é a questão que um governo mais centralizador, ele também vai querer o quê? O controle econômico, né? A gente sabe que quem controla a economia vai controlar todas as frentes. E a gente está vivendo hoje no âmbito de controle econômico, tá? Esse exemplo aí do Pix, do monitoramento aí de 5 mil reais, das transações de 5 mil reais, dos seus ganhos, esses monitoramentos, essa alta carga tributária, essa alta cobrança de impostos é uma forma de controle econômico, né? Ou até mesmo o governo criar uma moeda digital como o Drex aí, em substituição ao dinheiro em espécie, ao real, é uma forma de controle econômico, certo? Então, por exemplo, você cria uma dependência financeira, por exemplo, utilizando o programa social. A gente sabe que no Brasil, meus amados, grande parte da população agora está onde? Recebendo Bolsa Família, muito mais do que outras frentes de trabalho, né? Então, programa social, acesso e recursos para cooptar a população, garantindo aí apoio político independência, e de dependência econômica, por exemplo. Vota em mim porque vai ter Bolsa Família. Se você não votar, o outro governo não vai te dar Bolsa Família. Então, você, infelizmente, mexe com a população menos instruída, mais carente, aí você gera também essa questão aí mais problemática, né? E também o que a gente vai chamar aí, pessoal, da chamada desestabilização econômica administrativa, tá? No caso, o que a gente vai ter em frente? Ó, sanções, boicotes, medidas administrativas para enfraquecer o que, galera? Os grupos contrários ao regime, né? No caso aí, a chamada centralização econômica vai controlar, o governo ele vai controlar setores chaves da economia, serão geralmente setores secundário, terciário da economia, com o objetivo de limitar a autonomia do mercado e sempre concentrar o quê? O poder no governo, tá? Então a gente vai ter esse tipo de situação, a gente já está enfrentando esse tipo de situação. Outra questão também é a chamada manipulação eleitoral, fraude eleitoral, desqualificação de candidatos opositores, controle da participação política, por exemplo, a redução de espaço para partidos e movimentos políticos adversários, né?
Então, outra questão que também vai contribuir, pessoal, é aquela famosa frase, dividir para conquistar, que seria chamada fragmentação da sociedade. Por exemplo, você cria no país uma confusão, uma divisão ideológica, com um incentivo à polarização e à divisão social para desviar a atenção de problemas estruturais e enfraquecer a oposição. Então, por exemplo, o governo joga pautas que não são tão importantes, aí a população fica aí se conflitando, né? E aí ele pinta e borda com outras situações, aprovando projetos de leis na calada da noite e você não sabe de absolutamente nada, tá? Então outra coisa, aí vai o governo ele vai procurar captar as elites, ele vai pegar, ó, ele vai procurar fazer aliança com líderes religiosos, empresariais e culturais para legitimar o regime e neutralizar os potenciais críticos. Meus amados, por que vocês acham que o governo dá todo esse dinheiro para artista ficar quieto? Vocês não conseguem ter a sensibilidade disso? Que em governos aí passados aí, os artistas aí estavam todos engajados na Amazônia, entre outras pautas, e agora estão num silêncio sepulcral. Basta você analisar com, né, ponderação, basta você largar um pouquinho esse viés ideológico e ter uma reflexão crítica e ponderada a respeito desse assunto, certo? Bom, a gente vai ter aí também, pessoal, nessa lista, vamos colocar criação de inimigos internos e externos, né? Certo? O uso de falácias retóricas que irão demonizar grupos mais específicos como minorias, opositores, estrangeiros, né? Para sempre justificar o quê? Medidas autoritárias e considerar um apoio popular. Então, é aquilo, galera. Dependendo do grupo que você pertence, certo? Você vai ser aí massificado, entenderam? Que aí a gente vai também vincular com a chamada institucionalização do autoritarismo, certo? Enfraquecimento de órgãos de controle, tribunais de conta, agências reguladoras, ou até mesmo depois a militarização do governo, inclusão de militares em cargos chaves para garantir lealdade e intimidar opositores. Então existem uma miscelânea de estratégias. E aí, pessoal, é o seguinte, o que fazer com isso, né? Basta você aí questionar, pessoal, porque hoje em dia nós devemos questionar absolutamente tudo, né? Colocar tudo em pauta, realizar análises críticas, frias e ponderadas, porque aí você vai criar uma sociedade mais vigilante, mais bem informada, né? Outro processo importante é a questão da educação. Então isso seria uma barreira contra a implementação dessas estratégias. E vamos trocar uma ideia mais a fundo, né? Se a gente colocar em pauta o tempo que a gente vive hoje, certo? O governo que nós temos hoje, como que é visualizado nessa questão mais crítica? Por exemplo, desinformação. Quando o governo fala, isso é desinformação. Geralmente é qualquer notícia que eles não querem que você saiba, tá? Ou quando se fala muito no discurso de ódio. Basta você ter uma opinião que eles não querem que você tenha, que já virou discurso de ódio. Hoje você não pode manifestar sua opinião sem causar polêmica, né? Sem ser aí... sem sofrer sanções ou falar que você é preconceituoso em torno disso. E numa tradução real seria assim uma censura pura e simples disfarçada de virtude, tá? Galera, o objetivo desse vídeo aí é para vocês criarem reflexões sobre aí o que o governo promove para ter ganhos, para ter um governo mais centralizado, para ter cada vez mais poder, reprimindo e tirando a sua liberdade. Pense e reflita, e eu vou ficando por aqui. Valeu, até mais, fui!